Olá malta, sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Moisés e no vídeo de hoje vou-vos mostrar a última divisão do apartamento Moscavide. É a vez de falarmos sobre a remodelação da sala, que tenho-vos a confessar que foi a divisão onde eu perdi mais tempo na fase inicial para tentar dar a volta ao problema que eu tinha. Foi a divisão que mais tempo demorou a ser transformada em obra e foi aquela em que nem tudo correu bem durante a obra. Portanto, eu gosto de vos falar daquilo que corre bem, mas também de vídeos como este, onde tudo, ou quase tudo, correu mal. E efetivamente aqui o resultado final foi muito prejudicado por este percalço que tivemos ao longo da obra, que eu estou a dizer que é um percalço, mas na realidade foi um erro brutal do meu empreiteiro. Confiei na pessoa errada, deleguei e o resultado no fim passou na fatura. Por favor, deixem o vosso like. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão do vídeo é deixar aqui nos comentários. Subscrevam o canal e vamos a isso, malta. Ora bem, por onde é que vamos começar esta conversa? Numa primeira fase, queria-vos mostrar aqui a planta desta divisão antes das obras, em que podem ver realmente que é uma sala minúscula, ela fica no centro deste apartamento, é ainda por cima o acesso a um dos quartos, tem aqui uma boa exposição solar, tem uma janela de grande dimensão, mas não respira, não tinha qualquer tipo de conexão com o resto da casa, porque tínhamos um corredor cheio de portas de um lado e do outro. Portanto, o meu primeiro objetivo quando eu comprei este apartamento foi torná-lo o mais amplo e o mais luminoso possível, que é uma das minhas características principais em qualquer projeto. Portanto, logo à partida, eu sabia que aqui alguma parede tinha de ir abaixo para tornar esta premissa possível. Fiz umas sondagens na parede do corredor, okay? Ou seja, a parede que dividia o corredor da sala, para tentar perceber se havia algum elemento estrutural. Não havia, portanto, fiz outras sondagens no apartamento e eu percebi-me que todo o apartamento é da estrutura autoportante, não tenho vigas nem pilares. Depois confirmei com a data da construção e efetivamente naquela zona era o tipo de estrutura utilizada, o que me limitou a intervenção, porque não poderia remover a parede na sua totalidade sem necessidade de proceder a um reforço estrutural, porque neste tipo de construção as paredes suportam parte da carga do edifício ou a totalidade da carga do edifício. Aqui tive de reformar a minha ideia inicial e passar por fazer uma abertura um bocadinho maior da porta, mas não retirar toda esta parede. Portanto, aqui tive logo o primeiro percalço, em que não consegui concretizar a ideia inicial, mas pronto, consegui encontrar aqui um meio termo que também funcionou, e consegui também alinhar o corte desta parede com o corte da parede da cozinha e criar uma espécie de ligação, uma espécie de open space. Apesar de não ser uma abertura franca e total de ambas as paredes, consegui alinhá-las em planta para que quem estivesse na cozinha pudesse olhar diretamente para a sala e vice-versa. E utilizar aqui este espaço morto do corredor como uma ligação e não como uma divisão. A grande alteração ou a grande introdução aqui na fase de desenho foi efetivamente, primeiro, desmitificar o tipo de estrutura e depois estabelecer aqui os alinhamentos que me permitissem criar esta conexão entre a cozinha e a sala, que para mim era uma das coisas principais. Agora, esta decisão saiu-me cara, não propriamente pela demolição, mas pelo erro que veio a seguir. Qual foi o erro? O erro foi, ao retirarmos parte desta parede que dividia o chão do corredor e o chão da sala, ninguém se apercebeu, apesar de eu ter referido ao longo da obra que deviam fazer aquela confirmação, mas ninguém reparou que esta parede estava a esconder um problema de cotas entre o corredor e a sala, ou seja, no encontro destes dois pavimentos, a parede estava a esconder uma diferença de cerca de 3 cm de altura. Isto é muito comum em apartamentos antigos. Este apartamento não tinha tido qualquer tipo de intervenção prévia, portanto ele estava de origem, aqueles pavimentos
eram os pavimentos de origem. Os pavimentos em taco às vezes têm estas oscilações também acrescidas, porque a própria espessura do taco às vezes de uma divisão para a outra pode variar, e efetivamente não houve esse cuidado por parte do empreiteiro. Ele foi-me garantindo que iria fazer a verificação, mas como em qualquer obra, o prazo vai encurtando, os problemas vão surgindo e perde-se o foco e a prioridade e não se pode estar em todo lado. E efetivamente fomos encontrando diversos problemas ao longo da obra, o prazo ia encurtando, eu tinha um objetivo, tinha uma obrigatoriedade de entregar a obra até a data X, caso contrário iria incorrer em multas, portanto, quando chegou a data de colocar o pavimento é que verificámos e já não havia grande coisa a fazer porque tínhamos de colocar o pavimento, o material já tinha chegado, ele estava a empancar o resto do andamento da aplicação do rodapé, as portas e por aí fora, portanto tivemos de disfarçar o problema entre o corredor e a sala, mas que no fim notava-se, sempre que se coloca o pé naquela zona nota-se uma bolsa. Sei que com o tempo aquilo vai acabar por partir, mas era isso a levar com uma multa, portanto tive de acarretar com as consequências. Isto levou a um outro processo junto do empreiteiro de penalizações, porque realmente é um erro evitável, não foi um imprevisto, não foi uma surpresa, não foi uma bomba que nos explodiu no meio da obra, tratou-se de uma negligência por parte dele e de utilizar um prazo que se estava a esgotar como forma de desculpar o problema e escolhes ou não entregas na obra na data X ou tens um pavimento com uma patologia difícil de corrigir. E pronto, entre o deve e o haver tomámos a decisão. Não sei se foi a decisão certa ou errada, mas é o que é. Portanto, queria-vos mostrar agora as fotografias que não espelham esta patologia, portanto vão ver umas fotografias bastante convincentes e graças a Deus que assim foi, porque foi o que me permitiu realmente depois vender o apartamento. Honestamente, tirando aquele problema do pavimento, acho que a transformação foi bastante coesa, coerente e impactante. O antes e o depois deste apartamento não tem ponto de comparação. E acho que aqui o fator da decoração e de estarmos a utilizar palete neutra, quer de cores, quer de mobília, ajudou e muito a dar outro ar e outro impacto a toda esta intervenção. Relativamente aos acabamentos, como puderam ver nas fotografias, o pavimento flutuante foi o mesmo na casa toda, tirando cozinha e casa de banho. O rodapé é a mesma coisa, paredes brancas. Quis colocar aqui, como sempre, um rodatetos no meio da sala para dar um maior destaque. As tancas eram as tancas originais desta divisão que eu decidi manter. A caixilharia também era caixilharia igual ao resto das divisões em PVC branco. Colocámos aqui o ponto de entrada do ATI por baixo da janela, porque nestes prédios antigos as telecomunicações entram pela fachada principal, porque não há um ATI ou um ATE na entrada do prédio para receber isto. Portanto, são aquelas vicissitudes ou aqueles pormenores de prédios antigos. E não sei se conseguiram ver numa das fotografias, mas na sala também consegui acomodar e disfarçar o armário dos contadores com uma moldura igual à dos rodapés e a dos marcos das portas, portanto quase que podíamos colocar ou pendurar um quadro, porque já tínhamos aqui uma moldura natural feita para o próprio armário dos contadores, que também ajuda a disfarçar aqui uma coisa que não é propriamente muito agradável de se ver. É tudo por hoje, espero que tenham gostado, espero que aprendam com esta lição. É preciso ter muito cuidado na pessoa que escolhemos para fazer a obra. Efetivamente, o erro deles pode ser a nossa desgraça. Há erros que depois não conseguimos resolver a posterior, ou que o custo da sua substituição ao posterior vai dar cabo
disto tudo, porque basicamente agora a única forma de resolver isso é voltar a arrancar o pavimento, regularizar a base e fazer as coisas como deviam ter sido feitas à partida. O que se tornou o apartamento completamente inabitável. Os custos dessa intervenção são brutais. No entanto, foi passada uma declaração pelo empreiteiro em que efetivamente iria acarretar com esses custos numa data a convenar. Portanto, quando há estes imprevistos, seja por uma via amigável ou por uma via legal, acionem todos os vossos mecanismos. Portanto, é muito importante terem sempre um contrato ou estarem vinculados de alguma forma à pessoa com a qual vão fazer a obra, para que depois, quando as coisas correm menos bem, também tenham alguma forma de o agarrar e de exigir algum tipo de garantia. Tudo bem que todas as obras têm garantias de 2 ou 5 anos ou 10, dependendo do tipo de obra e dependendo do elemento, se é um elemento estrutural, um equipamento ou um outro tipo de trabalho, mas se nós não tivermos este tipo de cláusulas ou não tivermos um contrato, isto depois torna-se sempre muito mais desastroso e às vezes inviável. Portanto, malta, espero que apreendam e é tudo por hoje. Para a semana vou-vos apresentar o último vídeo deste projeto em que vamos falar dos custos. Quanto é que este projeto custou, quanto é que custou o imóvel, as obras e o que é que foi preciso fazer para o vender, qual foi o valor e, sobretudo, aquilo que vocês mais gostam, qual foi o lucro. E digo-vos que, independentemente de todos os problemas que esta obra teve, foi um negócio muito rentável. É verdade, já me esquecia. Por favor, deixa o teu like, subscreve o canal e qualquer dúvida ou sugestão é colocar aqui na caixa de comentários. Agora sim, malta, muito obrigado e até para a semana.